Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Nós somos a Comunidade Bíblica Aliança. Igreja estabelecida por Deus neste lugar para pregar a palavra através das nossas vidas. Abram suas Bíblias, por favor. Em 1 Samuel, capítulo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. E Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Verso 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, e nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. E Davi recuperou tudo. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor. Glorificamos o teu nome por tua palavra e pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui essa noite como tua igreja. Pai, a ti nós demos o nosso louvor, a nossa adoração, e nós esperamos, meu Deus, que o Senhor tenha recebido. Mas nessa hora, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor aqueça, que o Senhor reanime os nossos corações, que o Senhor possa trazer esperança, Senhor Deus, àquele que está aflito, alegria àquele que está vivendo um momento de tristeza, cura, Senhor Deus, para aquele que está passando pelo vale da doença, da enfermidade, e esperança, Senhor Deus, àquele que está desesperado, porque nós sabemos que a tua palavra tem poder, Senhor Deus, para tudo isso, porque ela é viva e eficaz. Sim, Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. E nós adoramos, meu Deus, a tua palavra, adoramos ao Senhor e nos curvamos diante de ti nessa noite. Oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu acredito que todas as vezes que a palavra do Senhor é liberada aqui em cima desse altar, ela vai atingir algum momento da nossa vida que nós estamos vivendo. Ou nós já passamos e nós não sabemos o que fazer, ou nós estamos vivendo um momento e recebemos direcionamento,
ou então nós vamos passar por isso. E já temos que saber como reagir quando isso acontecer. E a pergunta essa noite é: como que a gente se porta diante de uma má notícia? Quando a má notícia bate na tua porta, e com certeza nós nunca estamos esperando, por mais que a gente saiba que ela vai chegar, que ela vai bater, mas nós nunca fazemos festas para esperar essa má notícia. Ela vem em um momento repentino. Ela vem e nos pega de surpresa. E quando ela vem e nos pega de surpresa, muitas vezes nós não estamos preparados e não sabemos como lidar com isso. Alguns anos atrás, uma das minhas cunhadas chegou em mim e me pediu o carro emprestado. Eu emprestei o carro para ela. E ela não tinha habilitação para poder dirigir. Era um sábado. Ela ia sair com mais uma cunhada e algumas amigas. E foram para essa festa. Num determinado momento, eu escuto um carro parando em frente de casa. Era um táxi. Juntamente com uma delas. E ela estava em desespero. Porque essa cunhada havia batido o carro na Radial Leste. E o outro carro que havia batido, o outro carro capotou. Logo na hora você toma um susto. Primeiro você quer saber como que estão as pessoas, mas você toma um susto, porque você sabe que você foi irresponsável por ter entregue uma arma a uma pessoa não habilitada. Entramos dentro daquele táxi e fomos até o local. Graças a Deus, chegando lá, percebemos que o casal que estava dentro do carro estava bem. Fomos até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. E depois de um tempo nós fomos chamados no fórum para poder julgar essa causa. Mas nesse intervalo do BO, até o momento do fórum, e lá no fórum de São Paulo, está na frente de um juiz, o desespero tomou conta da minha vida. Porque eu não sabia o que fazer. Era novo convertido. Não tinha experiências com Deus. O que eu fiz foi orar ao Senhor e pedir que Ele tivesse misericórdia da minha vida. Graças a Deus, a chegar na frente do juiz, ele perguntou se aquele casal tinha interesse em nos processar. Ele disse que não. E nós tivemos que pagar lá um valor para que nós pudéssemos continuar sendo réu primário, não perder esse direito de réu primário. Mas o que fazer quando a má notícia vem? O texto ao qual nós lemos diz que Davi e mais 600 homens, eles vão se refugiar com o inimigo. Se vocês lerem o capítulo 29, 28 e 29 de 1 Samuel, o contexto é que Saul, o sogro de Davi, estava tentando matá-lo, tirar a vida dele. Porque quando Davi voltava das batalhas, as mulheres da cidade cantavam assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso causou inveja no coração do seu sogro. E por várias vezes o sogro tentou tirar a vida de Davi. E esse mesmo Davi que venceu um gigante filisteu, ele vai pedir asilo político justamente para o povo filisteu. E ele fica no território dos filisteus. E um dos reis, um dos príncipes, chamado Ax, concede essa cidade para ele, chamado Ziclague. Concede essa cidade para que ele possa morar lá. Porque nessas fugidas de Davi, vamos ver em outro texto que algumas pessoas, alguns homens se juntam a eles.
homens perseguidos, homens pobres, homens necessitados. E eles ficam lá na caverna de Adulão, eles ficam aqui naquele lugar. E Davi forma um mini exército. E ele vai pedir refúgio aos filisteus, ao inimigo do povo de Deus. E a Bíblia diz que Davi foi escudeiro de Aques, desse rei. Davi saía para as batalhas e quando ele voltava, Aques perguntava: e aí, venceu alguma batalha? Sim, eu venci algumas batalhas. Mas nunca era contra o povo de Deus. Era contra os inimigos. Chega um belo dia, se reúnem os reis, os príncipes filisteus, e eles vão atacar o povo de Deus. E quando eles vão atacar o povo de Deus, um dos príncipes percebe que Davi era um deles. E diz assim: olha, nós não podemos levar esse homem conosco. Porque pode ser que no momento lá ele se volte contra nós e guerreie contra nós e se junte com o povo dele. Aques, leva ele embora daqui. E Aques tenta dizer assim: não, ele sempre foi fiel a mim, ele venceu muitas batalhas. E os reis convencem a Aques deixar Davi. Porque Davi naquele momento iria lutar contra o povo de Deus. Preste atenção nisso. Recebi uma frase esses dias que dizia: olha, nós aprendemos a nadar mais rápido, nós aprendemos a voar mais rápido, mas nós não aprendemos a conviver como irmãos. Davi, que outrora ganhara muitas batalhas ao povo de Deus, se junta para lutar contra o povo de Deus. Só que Aques dispensa Davi. Volta para sua cidade, nessa batalha você não vai com a gente. E Davi volta para a cidade, caminho de 3 dias. Quando ele chega, qual que é a cena que ele encontra naquele lugar? Cidade destruída. Os amalequitas tinham ido lá e tinham levado as mulheres, os filhos, os velhos, tinham levado todos embora. Imaginem 3 dias andando a pé ou em cima de cavalos. Chegam exaustos naquele lugar. E a cena que eles veem é uma cena de destruição, porque a família já não está mais lá. Estão aqui ainda? A Bíblia diz que os homens perdem as suas forças de tanto chorar. E quando eles perdem a força de tanto chorar, um olha e vê e diz assim: Davi é culpado. A gente estava lutando com ele, a gente estava guerreando com ele. Vamos apedrejá-lo. Vamos matar esse homem, porque nós perdemos nossas mulheres e filhos por causa deste homem. Aí eu aprendo algumas lições que Deus colocou no meu coração que eu quero compartilhar com vocês nessa hora. A Bíblia diz que nesse momento que os homens tentam apedrejar Davi, o verso número 6 diz: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de teus filhos e tuas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Primeira lição que Deus ensina para mim e para você nessa noite, que nesse momento de angústia, nesse momento que você recebe a má notícia, nesse momento que você se depara com uma situação que você não tem mais o que fazer, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu e você, é se fortalecer no Senhor. Fortalecer em quem, queridos? Não é para se fortalecer no vizinho, não é para se fortalecer no governo, não é para se fortalecer no seu pastor, é para se fortalecer no Senhor. Não me pergunte como, no meio do caos, no meio de tanta desgraça, no meio da má notícia, a Bíblia diz que Davi se fortalece no Senhor. Porque ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa. E a pergunta para mim e para você essa noite, debaixo de uma palavra profética que nós estamos, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual tem sido a nossa atitude
quando o inimigo tem levado embora os nossos familiares. Quantos de nós aqui, de dezembro, do dia 31 de dezembro até hoje, temos orado e jejuado por um ente querido, por um familiar nosso? Dia após dia nós temos visto o nosso inimigo levando eles embora. Dia após dia nós recebemos notícia que as pessoas cada vez mais estão se afundando. Ou na bebida, ou na prostituição, ou nos shows, ou nas drogas. As pessoas estão, os nossos familiares estão indo embora. E qual tem sido a minha atitude e a sua atitude? Cruzar os braços e ficar lamentando, criticando a Deus, criticando o Senhor. Mas nós temos que nos fortalecer em Deus. Diante de uma má notícia, nós temos que nos fortalecer no Senhor, buscar força no Senhor. Mesmo não tendo esperança, mesmo não conseguindo enxergar, nós temos que olhar para Deus e dizer: olha, eu vou me fortalecer em Ti, Senhor. Porque eu estou debaixo de uma promessa, e essa promessa não foi feita por homem, essa promessa foi feita por Ti. E quando eu tenho convicção disso, eu corro para Deus e me fortaleço nele. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto, depois de fortalecer ao Senhor, Davi consulta o Senhor. Não sei como tem sido a sua vida ultimamente, se você tem dado muitas cabeçadas, acreditando que você pode do teu jeito, no teu tempo e da tua maneira, sem consultar a Deus. Eu, como pastor, converso com tantas e tantas pessoas. Depois que elas contam uma história, geralmente uma história de desgraça, eu pergunto: você consultou a Deus antes de tomar essa atitude? Erramos porque não consultamos ao Senhor. Davi consulta ao Senhor, queridos. Ele chama o sacerdote Abiatar e pede a estola sacerdotal, o manto sacerdotal. Ele consulta ao Senhor, ele pergunta, verso 8: devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Olha que ele está debaixo de uma pressão terrível. Os homens querem apedrejá-lo, ele tem que tomar uma atitude, ele é líder. Já havia sido ungido como rei. Ei, homens, essa palavra vai para vocês, sacerdotes das suas casas. Vocês têm consultado ao Senhor ou vocês têm vivido debaixo de pressão? Tomando atitudes sem consultar a Deus, que lá no futuro vai influenciar, impactar a tua família. Precisamos nos colocar na posição de homens da casa, o homem da casa, sacerdote da casa, do lar das nossas famílias. Sempre consultando a Deus: Senhor, como eu devo agir? Qual caminho eu devo seguir? Qual que é a maneira que eu devo me prostrar, me portar? Ele veste a estola sacerdotal e pergunta: Senhor, eu devo perseguir? E no mesmo verso 8, uma terceira coisa que eu aprendo aqui é que Davi obedece ao Senhor. E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Fortalece no Senhor, consulta ao Senhor e ele obedece ao Senhor. E quando ele recebe aquela palavra de direcionamento de Deus, e Deus fala assim: pode ir, pode perseguir, porque você vai alcançá-los. Davi sai com 600 homens. Quando ele chega num determinado lugar, a Bíblia diz que 200 ficam cansados. E eles param ali. Eles ficam guardando as coisas.
porque eles não conseguiam prosseguir mais. E Davi continua com 400 homens, perseguindo os amalequitas. E os amalequitas sempre foram inimigos do povo de Deus. Os amalequitas representam a nossa carne. E certa vez eu ouvi de um pastor que o nosso maior erro é tentar converter a nossa carne. A nossa carne, ela não se converte, queridos. É por isso que eu e você, nós continuamos pecando. Porque a nossa carne, ela não se converte, não vai se converter nunca. Paulo vai nos ensinar dizendo assim: olha, vocês devem andar em espírito, porque em espírito vocês não vão cumprir o desejo da carne. A carne a gente mata. A carne a gente não tenta convertê-la. Olha Sansão. A Bíblia diz que certa vez ele mata um leão. Ele mata um leão. E ele vai para a batalha. Quando ele volta, dentro daquele leão tem mel. E ele vai comer o mel de dentro da boca daquele leão que ele matou. Ei, o que você matou lá atrás, não volte a se deliciar com essas coisas. O problema é que nós brincamos com o pecado. O problema é que nós andamos bem próximo do pecado, sendo que nós matamos ele lá atrás e nós ficamos andando do lado dele. E quando nós andamos do lado dele, nós nos sujamos novamente com ele. Esses são os amalequitas, que lá atrás Deus mandou Saul exterminar todos eles. E Deus fala assim: entra dentro dessa cidade e mata até as crianças, os bebês de colo. O que Saul faz? Ele poupa a vida do rei, porque ele quer levar como troféu para a cidade dele. E Deus fala assim: ó, rasgaste foi o teu reinado, Saul, porque você não me obedeceu. Queridos, a carne a gente mata, pecado tem que viver longe de nós. Só que esses amalequitas vêm, invadem a cidade de Davi e levam todo mundo cativo. Na hora que eles estão indo para lá, eles encontram com um servo egípcio. Ele diz que era escravo dos amalequitas, ficou doente e ficou no meio do caminho. E Davi pergunta: vocês viram quem foi? Sim. Você pode nos levar até ele? Ele, sim, eu levo, desde que você não me mate. E esse egípcio leva eles até onde estava o acampamento dos amalequitas. Davi chega lá. Verso 17, que eu não li. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo. Diga, recuperou. Diga, Davi recuperou. Primeira coisa que Davi fez foi se fortalecer no Senhor. Segunda coisa que Davi fez foi consultar ao Senhor. Terceira coisa que Davi fez foi obedecer ao Senhor. E quando ele obedece a Deus, o que acontece? Recupera tudo. Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que o inimigo levou, se você consultar a Deus, buscar a Deus, se fortalecer nele, obedecer a voz dele, você vai recuperar tudo e trazer tudo de volta, no nome de Jesus Cristo. O verso 18 diz que Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo por conta de uma atitude que ele teve, de ser obediente a Deus. O que você vai fazer na hora que você receber uma má notícia? Você vai ser daqueles que fogem? Daqueles que abandonam tudo? Ou então questionam ao Senhor, como o Beto disse?
praquejando. Deus, por que você fez isso? Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus, você não me ama. Deus, a minha história não muda. Nada, queridos. Força em Deus, força no Senhor. Davi pega todas aquelas coisas, ele volta. E quando eles voltam, eles encontram com aqueles 200 que ficaram. E a intenção de Davi é repartir tudo com eles. Mas os 400 que foram para a batalha, diz assim, não é justo. Não é justo porque eles não foram para a batalha conosco. Mas Davi teve que tomar uma decisão ali como líder naquela hora. Eles não foram, mas eles ficaram guardando as nossas coisas aqui. E eles também têm o direito de desfrutar das mesmas coisas que nós. Que o Senhor libere sobre a tua vida, queridos. Que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, sobre a tua casa, debaixo de um posicionamento que você tem. Talvez você tenha recebido uma má notícia por esses dias. Talvez você vai receber uma má notícia daqui a alguns dias. E o que você vai fazer na hora que você receber essa má notícia? Você vai correr, você vai se esconder, você vai fugir do Senhor? Ou você vai fugir para Deus? Essa noite Deus está munindo a minha vida e a tua vida com direcionamento daquilo que nós temos que fazer quando nós recebemos uma má notícia. Essa noite Deus está nos munindo com ferramentas para que a gente possa não buscar solução em homens, mas buscar solução em Deus. Nós estamos passando por eleições na nossa nação. E no domingo que vem nós vamos escolher o presidente que estará durante 4 anos no poder, governando a nação brasileira. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos ter a nossa confiança depositada nesses homens. A nossa confiança, ela tem que ser depositada no Senhor. Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que vocês não devem esperar em homem, mas vocês devem esperar no Senhor, deve esperar em Deus. Talvez você está aqui aguardando alguém que dê um telefonema, alguém que te diga alguma coisa para que mude a tua história. O Deus ao qual eu sirvo está aqui essa noite para te dizer: ei, se fortaleça em mim, se fortaleça no meu poder. Talvez você passou por essas portas essa noite querendo que alguém te entenda os seus problemas e entenda a tua dor. Mas o Deus ao qual nós servimos está aqui dizendo: eu te formei, eu te criei, eu sei o quanto é a tua dor. Mas sabendo que nós temos que nos fortalecer nele. Porque nessa lei de Newton, uma das suas 3 leis diz que para toda ação existe uma reação. E eu escutei uma frase fantástica esses dias. Toda vez que nós temos uma ação aqui na terra, tem uma reação lá no céu. Todas as vezes que nós nos posicionamos aqui como filhos e filhas de Deus, e nós tomamos uma atitude aqui, queridos, lá no céu, o céu também se move ao nosso favor. Quando nós paramos de culpar os outros, tentar empurrar os problemas para os outros, mas quando nós agimos, quando nós reagimos, lá no céu também tem uma reação ao nosso favor. O texto que o pastor Cláudio na quinta-feira comentou a respeito dele também: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes nós ficamos esperando que as coisas aconteçam para que a gente tome uma atitude, mas o céu está esperando uma atitude nossa, queridos, para que o céu se mova ao nosso favor. Um desses homens aqui,
chamado Samá, um dos valentes de Davi. Certo dia ele volta para casa. Está lá dentro da tenda dele, na casa dele. Ele escuta um barulho. Quem era? Os malditos amalequitas. Mata a carne de uma vez, senão ele vai ficar te perseguindo sempre. E matar carne, sabe o que é matar carne? Aquele desejo mundano que você tem ainda, de pecar. O teu desejo por pecado, o desejo por que é errado, o prazer por aquilo que é errado, mata isso de uma vez. Se eu tive problema com bebida, eu não posso só tomar um golinho de vinho. Se eu tive problemas com cigarros, eu tenho que ficar longe de pessoas que fumam. Se eu tenho problemas com mulheres, eu tenho que fugir de sites pornográficos. Vocês estão compreendendo isso? Mata de uma vez essa carne que está te matando. Samá está lá dentro da tua tenda, chegou de batalha, está lá tranquilão. E ele ouve um barulho. Que barulho é esse? De invasão dos amalequitas. E todo mundo começa a gritar: corre Samá, porque os amalequitas estão chegando. Vamos embora, porque eles plantavam lentilhas, queridos. E todas as vezes que eles plantavam, na hora de colher, quem chegava? O inimigo. Talvez seja assim com a tua vida. Você planta, na hora de colher, vem o inimigo e leva embora. Você planta, rega, você cuida com carinho. E na hora de você desfrutar daquilo, vem o teu inimigo e leva embora aquilo que você plantou. Vamos embora, Samá. Os amalequitas chegaram. Corre, Samá. A Bíblia diz, queridos, que Samá vai para o meio da plantação de lentilhas. Ele diz: olha, aqui ninguém toca. E o texto diz que quando Samá tomou essa atitude, Deus foi com ele. E ele venceu sozinho todos os amalequitas. O que você está esperando? O inimigo destruir a tua família. E você está esperando que alguém faça alguma coisa por você. Deus quer que você tome uma atitude, que você vai para o meio da plantação e diga: aqui ninguém mais mexe. Nós temos que ficar indignados com isso. Não podemos mais cruzar os braços dizendo: é assim mesmo, não tem jeito, nasceu para ser desse jeito, a minha vida é uma miséria, eu me contento com miséria. Se contenta com nada, se contenta com o Senhor. Para de olhar para uma situação na tua vida e dizer: não tem mais jeito, eu já fiz de tudo. Fortaleça-te em Deus. Na hora que Samá ouve isso, ele vai para o meio da plantação de lentilha e fala: olha, aqui ninguém mais toca. Homens digam: ninguém mais vai tocar na tua família. Mulheres digam: ninguém mais vai mexer com meu marido, com meus filhos. A atitude que nós temos que tomar. E ele vai e vence, sozinho. Porque para toda ação, ela vai provocar uma reação. Deus essa noite está olhando para nós. E aí, que atitude vocês vão tomar? Finalizo falando sobre o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Traga ele até aqui. E na hora que trazem aquele cego diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja, a tua fé te salvou. Para toda ação vai provocar uma reação, mas o que você quer? Quer viver essa vida? Estamos em outubro. Está finalizando o ano. Eu tenho certeza que aqui dentro tem muita gente chorando. O ano está acabando e nada acontece na minha vida. O ano está indo embora e nada mudou. Para cada ação vai provocar uma reação. Então se mova. Se mova, se junta a Deus. Gruda no Senhor, consulta ao Senhor. Obedeça a voz dEle. Depois você vai conquistar tudo aquilo que Ele prometeu. Mas depende de uma ação tua. Precisa de uma atitude sua, que você saia dessa inércia, dessa mesmice. O lugar onde as coisas não aconteçam. A invasão dessa cidade, com certeza, teve a permissão de Deus.
Porque Davi estava indo para o caminho errado, estava se juntando com os filisteus para guerrear contra o povo de Deus. Então Deus permite que os amalequitas que eles não destruíram entrem lá e levem embora a tua família. Talvez essa luta, essa prova que você está passando dia após dia tenha sido permitido pelo Senhor para que você se mova e grude em Deus e busque a Ele. Porque toda ação vai provocar uma reação. Vamos lá, filhos de Deus. Nós precisamos nos mover e nos mover em fé. Porque nós não podemos passar dia após dia, culto após culto, e nada acontece em nossas vidas. Não podemos vir aqui receber palavra e nossa vida ela não muda. Os nossos familiares olham para nós e dizem: olha, a tua vida não muda. Os nossos colegas de trabalho olham para as nossas vidas e dizem: olha, a tua vida não muda. Olha, os nossos vizinhos olham para as nossas vidas e dizem: olha, a sua vida não muda. Talvez você está precisando ter uma ação para que no céu provoque uma reação ao teu favor e as coisas comecem a acontecer na tua vida. Amém? Que vocês tenham uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de prosperidade. Sempre lembrando de tomar uma atitude, não mais esperando as coisas acontecerem. Certa vez Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção. Deus nos chamou para sermos bênção na vida dos outros. Você pode sair de uma posição de uma pessoa que só quer receber a bênção para ser um abençoador. Tem coisa melhor do que ser abençoador? Então tome uma atitude, porque a tua ação vai provocar uma reação no céu. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Semana de prosperidade, de bênção, de avanço. Não vamos mais ficar estacionados, nós vamos avançar em Deus, porque nós vamos provocar uma ação aqui e vai ter uma reação no céu. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do teu Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam: dê um abraço em 17 irmãos e sejam abençoados na prática da palavra.